Olá, bom dia, Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa nesta manhã de quinta-feira, dia 1º de fevereiro. Que o Senhor derrame das suas bênçãos sobre a tua vida, porque este é o dia que o Senhor fez. Nele nós vamos nos alegrar. Amém? Glória a Deus por esse dia que está começando, esse dia abençoado, em nome de Jesus. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia aí no capítulo 21 de Atos dos Apóstolos. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos conceda o teu Espírito Santo nesta manhã, para nos dar entendimento e compreensão da tua palavra, para andarmos no teu caminho e não nos desviarmos dele, nem para a esquerda e nem para a direita. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Vamos ler aqui o texto, lembrando que hoje nós temos às 19 horas o culto de adoração, de palavra, onde com certeza o Senhor, o Espírito Santo do Senhor vai ministrar profundamente no teu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém? Por ser o nosso convidado, hoje, 19 horas. Lendo aqui o texto que nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, verso 1, nós então vamos ver a sequência desse retorno de Paulo. Paulo agora ele está retornando a Jerusalém depois da sua terceira viagem missionária, relatada aqui no livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Então ele diz assim: depois de nos apartarmos, fizemos-nos a vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós, no dia seguinte a Rhodes e dali a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. E agora nós vemos então um fato muito interessante, que lá Paulo então, quando eles chegam a Tiro, ele encontra no versículo 4 os discípulos. E eles permanecem lá durante 7 dias, possivelmente o tempo para se descarregar o navio em que eles haviam embarcado. E eles, movidos pelo Espírito, veja, aqueles discípulos eram homens movidos pelo Espírito. Então o Espírito Santo revelou para eles o que iria acontecer com Paulo em Jerusalém. Paulo também sabia por que ele estava indo para Jerusalém, que ali ele seria preso, que ali ele seria enviado para Roma, porque o Senhor havia dito já para ele que ele testemunharia em Roma, né? Então, nós vemos aqui que aqueles discípulos, movidos pelo Espírito, também sabiam o que iria acontecer. Então, eles começaram a recomendar a Paulo que não fosse a Jerusalém. Por quê? Porque eles queriam evitar o sofrimento de Paulo. Mas, veja, Paulo ele não ouviu o que as pessoas estavam falando. Ele fez a vontade do Senhor, porque era a vontade do Espírito que ele fosse a Jerusalém, que de Jerusalém ele, preso, fosse enviado a Roma e lá testemunhasse sobre Jesus Cristo, a respeito de Jesus Cristo, o Evangelho da paz, amém? Falando da paixão e morte de Cristo, o nosso Salvador, o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, eles tentaram ali, né, persuadir Paulo para que ele não fosse, mas Paulo ele estava seguindo a direção do Espírito Santo. Então, aqui não há uma contradição, mas há o que o Espírito Santo revela e o que as pessoas, por amarem Paulo, queriam que ele fizesse. Elas não queriam perder Paulo, elas queriam poder ter outras oportunidades de estarem com Paulo. Como nós vimos ontem, Paulo disse para aos discípulos que ele havia se reunido, os presbíteros, disse: olha, o Senhor já me mostrou que é a última vez que vocês verão o meu rosto. Então ele já sabia, já estava preparado para aquilo que iria acontecer. Ele não fugiu do seu propósito, da sua missão, de continuar pregando a palavra, sempre na direção do Espírito. O Espírito Santo havia dirigido ele a ir a Jerusalém. Passados aqueles dias, ou aqueles 7 dias, tendo nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos, e despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. Então, amados, Paulo era um homem que seguia a orientação do Espírito Santo, ele não pensava no seu bem-estar, ele não pensava no seu conforto, ele não pensava nas coisas do mundo.
É um grande diferencial. Por isso que eu tenho recebido tantas mensagens das pessoas tão impressionadas com o livro de Atos dos Apóstolos que nós estamos lendo, porque ele mostra esse procedimento da igreja primitiva. Como a igreja primitiva era muito diferente do que nós vemos hoje, por exemplo, aonde a igreja ela entendia que as lutas, que as perseguições, que o sofrimento fazia parte da vida cristã. E então Paulo ele estava neste caminho sabendo que ele iria sofrer, mas ele não abriu mão de cumprir a vontade de Deus para se preservar, para preservar a sua vida, né, para o seu conforto. E aí no versículo 7, quanto a nós, concluímos a viagem de Tiro, quanto a nós vemos que Lucas está presente, é uma testemunha ocular, o escritor do livro de Atos dos Apóstolos. Chegamos a Ptolomaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Então veja, haviam outros profetas, outros mestres entre os discípulos. Aqui nós estamos agora conhecendo um profeta que é a primeira vez que a palavra de Deus faz essa referência, Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, o cinto, né, aquele que prende, que amarra as vestes, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: Isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e entregarão nas mãos dos gentios. Então, aquele profeta ele estava confirmando aquilo que Paulo já sabia que iria acontecer. Paulo já tinha ciência disso. Então ele vem ali e mostra, olha, é isso que vai acontecer, é essa situação que vai acontecer em Jerusalém com Paulo, com o dono desse cinto. Ele vai ser preso, vai ser amarrado pelos gentios e vai ser entregue aos gentios. Quem são os gentios? Os romanos. Amém? Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então eles começaram a dizer, não, Paulo, você também não vai, tentando evitar o sofrimento, tentando evitar que Paulo sofresse, tivesse qualquer tipo de dor, né? Então Paulo respondeu a eles, que fazeis chorando e quebrantando o meu coração? Então Paulo está dizendo assim, olha, vocês precisam ver toda essa situação, o que eu estou passando, tudo que eu fiz, o que eu faço e o que eu vou fazer, como direção do Espírito Santo e não como a minha própria vontade. Eu não posso fugir e deixar o propósito de Deus para o meu bem-estar. Então ele diz: olha, vocês estão quebrantando meu coração, pois estou pronto. Olha a palavra do apóstolo Paulo: estou pronto não só para ser preso. Então ele não tinha medo de ser preso por pregar a Cristo. Não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém. Então Paulo estava disposto a dar a sua própria vida pelo nome do Senhor Jesus, de ser preso, julgado e morto pelo evangelho que ele pregava. Mas ele não abriria mão de pregar o evangelho como deve ser pregado, de continuar vivendo o evangelho, porque nós não podemos pregar aquilo que nós não vivemos. Nós temos que pregar o que nós vivemos. Amém? Eu não posso vir ensinar aquilo que eu não vivo, aquilo que eu não busco, aquilo que eu não creio. Porque se eu não creio, eu não pratico. Amém? Então, aliás, alguns precisam, não entendem isso, mas a verdade é que quando eu não pratico, melhor dizendo, é porque eu não creio. Porque se eu praticasse, era um sinal, é um sinal visível de que eu creio. Tiago fala sobre isso na sua epístola, ele diz assim, ó, mostra a tua fé, que eu vou mostrar minha fé pelas obras. Se olharmos para as nossas vidas, as pessoas têm que ver a nossa fé pelas obras que nós praticamos, pelas palavras que nós falamos, pelas palavras que saem da nossa boca, pelas atitudes que nós temos nas circunstâncias boas e nas ruins, porque a nossa fé ela é provada quando? Ela é provada nos momentos difíceis. Nós não precisamos de fé quando tudo está bem. Claro, né? Para simplificar, para ficar fácil de explicar. Nós não precisamos de fé, nós precisamos de fé na dificuldade.
E na dificuldade, o que as pessoas vão ver? Que atitude elas vão ver, minha e sua? Que atitude elas vão enxergar em nós? Que refletem a nossa fé? Ou quando a coisa fica difícil, como talvez aquelas pessoas pudessem estar ali amedrontando Paulo, assustando Paulo, mas Paulo não nada o removeu daquilo que ele estava disposto a fazer, ser preso e até mesmo morrer pelo nome de Jesus Cristo. Amém? Então, era isso que aqueles homens e aquelas mulheres viam na vida de Paulo. Um homem firme na sua fé, no caminho de Deus, na palavra, do qual nós não podemos esquecer, que nós temos que andar na palavra de Deus, viver a palavra de Deus todos os dias, praticar esta palavra. Praticar e viver esta palavra é o caminho. Esse é o caminho, Jesus é o caminho, e o caminho está na sua palavra. Em obedecer, em viver a palavra todos os dias. E aí no versículo 14, olha só, como, porém, não o persuadimos, olha só, Lucas estava nesse negócio também. Conformados, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Amém? Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minasson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nós, nos deveríamos hospedar. Então eles vão até Jerusalém, indo a partir de Cesareia, na casa desse discípulo conhecido, que já tinha um bom testemunho, mas eles ficaram, amados, viviam a palavra, viam Paulo vivendo a palavra, praticando a palavra. E nós precisamos praticar a palavra também. Nós precisamos viver a palavra. Nós precisamos viver os princípios da palavra, os princípios morais, aquilo que a palavra diz. Nós não podemos, como eu sempre digo, eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas, porque se eu tiver alguma coisa que eu amo mais do que Deus, por exemplo, se eu amar essa caneta mais do que eu amo Deus, em algum momento eu vou ter que escolher entre Deus e a caneta, e se eu amo a caneta mais do que Deus, eu vou escolher a caneta. Eu estou usando um exemplo simples, mas é verdade, que é o que nós vemos hoje em dia. Nós vemos nessa caminhada nossa até aqui, no livro de Atos, nós vemos Paulo pregando o evangelho em muitos lugares onde haviam templos a outros deuses. Nós já falamos sobre isso. Afrodite, a deusa do amor. Diana, que o seu templo era uma das 7 maravilhas do mundo. E ali Paulo prega a palavra do Senhor. Mas se nós pararmos para pensar, esses deuses da antiguidade que eram adorados, hoje eles só não têm mais templo, mas eles continuam sendo adorados, agora em todos os lugares. Em todos os lugares. Aqueles que fizeram, por exemplo, o Senhor Jesus cita que nós não podemos amar dois senhores, ou nós vamos amar um e odiar o outro, não podemos amar, não tem como amar Mamon e ao Senhor ao mesmo tempo, né? Mamon como a figura daqueles que amam o dinheiro. Então ninguém hoje adora Mamon, mas adora o dinheiro. Ninguém hoje vai no templo de Afrodite para cultuar Afrodite, a deusa do amor. Mas hoje em dia nós vemos que o sexo, por exemplo, ele está banalizado. Então continua sendo adorado, os deuses só mudaram talvez de nome, não tem mais um lugar específico para adorar. Então, nesse aspecto, piorou, em todos os lugares são adorados agora. Então, em nome de Jesus, amados, nós temos que aprender a andar na palavra do Senhor, a não deixar com que o mundo ele entre no nosso coração, na nossa casa, na nossa família. Temos que guardar, e nós guardamos como andando na palavra, vivendo a palavra, ensinando nossos filhos, praticando a palavra, sendo um exemplo para os nossos filhos, na nossa família, um exemplo daqueles que praticam e andam na palavra do Senhor. Amém? Vamos orar, eu quero convidar você a fechar os teus olhos nesta manhã de quinta-feira, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te agradecer por esta manhã. Eu quero te pedir, ó Deus, vem nos abençoar, vem abençoar as nossas famílias nesta manhã. Pai, perdoa os nossos pecados, como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Perdoa as nossas fraquezas, as nossas transgressões, em nome de Jesus. Não nos trate segundo as transgressões, mas, Senhor, lança o nosso pecado lá no mais profundo do mar, aonde o Senhor não lembra mais, em nome de Jesus. Senhor, nós declaramos que Tu és o nosso único Deus.
não temos outro Deus. O Senhor é em quem nós colocamos a nossa confiança, a nossa esperança, para quem nós damos o nosso coração. Nós queremos pedir a Deus, vem cobrir as nossas vidas e das nossas famílias nesse dia que está começando com o sangue precioso de Jesus. Vem nos ajudar com o teu Espírito para andar no teu caminho, para vencer este dia, vencer o dia que se chama hoje, andando na tua palavra, não nos desviando, em nome de Jesus, não nos deixando vencer pelo mal. Senhor, nos unge, unge a nossa casa, os nossos amados, da cabeça aos pés, quebrando todo jugo maligno, toda obra do diabo, toda maldição, toda seta, todo dardo inflamado lançado pelo maligno. Senhor, protege-nos nesse dia, que os teus anjos estejam indo à nossa frente, desfazendo toda cilada, toda armadilha. Não deixa, Senhor, que nenhum de nós venha nesse dia pisar numa cilada, numa armadilha, num laço do inimigo, em nome de Jesus. Dá-nos discernimento, dá-nos sabedoria, abençoa-nos, Pai, com paz, com saúde, abençoa-nos, ó Deus, com proteção, abençoa-nos, ó Deus, com a tua presença, em nome de Jesus. E abençoa o trabalho do teu povo, Senhor, para que em tudo que eles fizerem possam prosperar, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Em nome de Jesus, os anjos do Senhor estão aí, guardando e protegendo a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Vamos andar no caminho do Senhor, na palavra de Deus, neste dia, nesta quinta-feira, em nome de Jesus. Amém? Quero lembrar você para não esquecer de dar like, compartilhar com quem você ama e também colocar nos comentários o teu pedido de oração. Nós oramos por todos, nós sabemos o quanto ele é importante para você. Você não está sozinho nesta oração, nesse clamor. Nós estamos juntos orando e clamando pela tua vida, pelo teu pedido, em nome de Jesus Cristo. Amém? Deus te abençoe e tenha um ótimo dia em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço para todos.